Olá, um grande abraço a você que nos acompanha nessa hora pelas redes sociais. Que Deus cubra você com o abraço de Deus, com o carinho de Deus, e que a palavra de Deus hoje, entre no seu coração e venha transformar por completo a sua vida, ok? Esse é o desejo do meu coração. Queria compartilhar com você hoje Atos capítulo 2, o versículo 40. Atos é o primeiro livro após a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus e ele ser assunto aos céus. Então começa o trabalho da igreja, os primeiros atos dos apóstolos, que é o livro de Atos. E é impressionante nesse versículo 40, porque a primeira pregação começa com o impacto, a verdade, mostrando realmente quem é o homem. Então ali nós encontramos Pedro com ousadia, com determinação, ele dizendo, pregando aquelas pessoas que o ouvia naquele momento, a partir do momento da descida do Espírito Santo. Então ele diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Esse termo geração perversa, esse termo perverso, o ser humano nasce com uma ideia, com um pensamento. Às vezes os evangélicos, por crescer dentro de um ambiente religioso, ele ouve várias histórias e aprende até alguns cânticos. Por exemplo, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. E, na verdade, nós nascemos com uma natureza perversa. Nascemos contaminados com o pecado. Nascemos destituídos da glória de Deus. Temos o desejo de fazer o certo, mas fazemos o errado. Queremos acertar e erramos. Prometemos mudança, mas não conseguimos levar adiante. É uma escravidão. Essa natureza perversa é uma escravidão. O ser humano nasce escravo. Isso nos é dito pelo Senhor Jesus Cristo quando conversava com os religiosos judeus que o acompanhavam, que criam nele. Então ele mostra que aquele que comete pecado, ele é escravo. Escravo. Escravo não tem opção. Ele tem vontade, mas ele não tem como sair da escravidão. Ele é escravo. E o ser humano, então, ele nasce com essa natureza perversa, escravo do pecado. E aquela expectativa, muda de igreja, muda de denominações, quer mudar de vida, mas não consegue. Por quê? Porque é escravo. Porque tem uma natureza perversa. Então, quando Pedro está anunciando isto, lá no início da igreja, e hoje também trazendo para você essa realidade, por que você não consegue mudar? Por que você não consegue obedecer a palavra de Deus? Por que você não consegue sair do marasmo, dessa coisa chamada pecado? Porque você é escravo. Porque você tem uma natureza perversa, uma natureza pecadora. E você não tem como sair disso. Esse que é o mais triste. Mas eu preciso falar em alto e bom som. Você é escravo, você não consegue sair disso, você é portador de uma natureza perversa. Puxa, que pesado, Pesado. E tem um detalhe a mais ainda, que talvez você vá mudar o programa agora, talvez você não queira ouvir mais, mas 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Então nascemos com a natureza perversa, somos escravos do pecado e temos por pai ao diabo, porque estamos
contaminados com o pecado. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que esse texto mesmo que eu falei para você agora, 1 João 3,8, ele continua dizendo o seguinte: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, desfazer as obras do diabo. O único que pode libertar você da escravidão do pecado, o único que pode libertar você das garras de Satanás, o único que pode mudar a sua natureza de uma natureza perversa para uma natureza divina é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E foi isso que ele fez, tá? Na cruz do Calvário. Aquela morte do Senhor Jesus Cristo não era dele, aquela morte era minha, era sua, porque eu nasci em pecado, você nasceu em pecado, e a cruz, a morte de cruz era para o pecador. Então o que acontece naquela cruz? Jesus, ao ser levantado da terra, João 12,32 diz: e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus me atrai você, não fisicamente, eu estou aqui, mas a natureza perversa, aquele pecado com o qual nós nascemos, foi crucificado no corpo do Senhor Jesus Cristo, conforme descrito em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então, Jesus nos atrai, Jesus morre, destrói o corpo do pecado, mas ao terceiro dia ele é ressuscitado pelo poder de Deus. E Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus fez uma obra completa. Ele destrói a nossa natureza perversa. Ele é ressuscitado pelo poder de Deus e nos dá da sua própria vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 2:20: já estou pregado à cruz com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você quer uma nova natureza? Você quer uma nova vida? Você quer ser uma nova criatura? Pois o segredo está em Cristo Jesus. Termino aqui 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer ser um novo homem? Quer ter uma nova natureza? Quer ser uma nova criatura? Você pode fazer isso agora, pedindo ao Senhor Deus que revele ao seu coração essa palavra, e com certeza Ele vai fazer de você, de uma velha natureza para uma nova natureza, e Ele será glorificado, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida, hoje e sempre. Tchau!